Olá, bem-vindos a mais um programa Urbanidades. Cláudio, estamos de volta, segundo episódio da segunda temporada do Urbanidades. Você gostou do primeiro? Muito. Tem muita gente que não viu. Tem gente que não viu, mas pode ver. Só tem que ir no site do programa, www.programaurbanidades.com.br. Eu vi exatamente no site. Foi no site. O programa sobre tuberculose, um tema sério, mas levado de uma forma bastante interessante pela doutora Vera Galese, que veio aqui no nosso programa anterior, né? Aproveitando, como sempre, dizendo que a gente está nesse lugar maravilhoso aqui. Hoje, inclusive, a gente vai colocar algumas imagens no ar do que é o local onde a gente está fazendo a locação do Urbanidades, que é uma consultoria em paisagismo, chamada Jardi. A Jardi fica aqui na Rua Goiás, número 16, no Boqueirão. E na tela vocês estão vendo aí o Facebook da Jardi, onde você encontra fotos e algumas imagens bem interessantes de soluções para espaço interno ligadas a paisagismo interior. Tá? Eu acho que vocês vão curtir bastante. Mas de qualquer forma, o programa de hoje ele tem um quê de história, né? Tem um quê de política e mistura tudo isso, mistura história, tudo isso. Política e também, eu diria, música. Música, vida social. Eu até acho que esse programa de hoje tinha que ter sido o primeiro. Sabe por quê? Por quê? Porque é sobre um livro cujo nome é Começar de Novo, que nem a gente, começamos exatamente. novamente. Né? Eu vou lá buscar o nosso convidado para que você aí em casa saiba quem é que vai vir aqui falar e sobre o quê. Sobre um político importante. Mas isso não é um programa político, não. Isso é um programa que vai falar sobre a história da cidade de Santos. Exatamente. Ok? Eu vou lá. Bom, Cláudio, esse era o nosso convidado de hoje. Exatamente. E começar de novo por quê? Bom, vamos primeiro falar que o Rafael Mota é jornalista, formado em jornalismo pela Universidade Católica de Santos, jornalista da Tribuna, e que está lançando o livro Esmeralda Tarquínio, Começar de Novo, pela editora Leopoldiano. E hoje, então, recebemos o Rafael para conhecer essa sua obra. Sim, eu diria que é o seguinte, eu sei que Esmeralda Tarquínio foi uma pessoa importante na história da cidade, mas também sabemos que a renovação que se dá na audiência e as gerações mais jovens talvez não saibam da relevância dele ou quem ele seja. Né? Exatamente. Dá para dizer o seguinte, Esmeralda Tarquínio foi o político de origem popular mais importante do século XX para a cidade de Santos. Ele é alguém que perdeu o pai aos 7 anos de idade, começou a trabalhar aos 8, foi office boy, engraxate, vendedor de livros, cantor de orquestra, cantava nos bailes da Sociedade Humanitária dos Empregados no Comércio, uma voz muito grave, aveludada e gostava muito de música norte-americana. Tornou-se bastante popular e também era muito interessado em política. Isso fez com que o Esmeraldo fosse vereador, 2 vezes deputado estadual e eleito prefeito de Santos em 1968. Foi o único negro eleito para a prefeitura da cidade. Se você continuar assim, nós vamos acabar os 30 minutos do programa, você já vai contar tudo em um bloco. Bom, vamos aos pouquinhos então. Então vamos começar de novo. Exatamente, vamos ao título do livro. De onde surge a ideia do livro? Eu acho que é isso aí, né? Acho que é por aí que queremos saber isto. Exatamente. Quer dizer, como é que você teve essa maravilhosa ideia de retomar para nós santistas a história de Tarquínio? Esta ideia surgiu em 2 partes, muito breves. Eu, como o senhor disse, trabalho no jornal A Tribuna e em 2009 me foi solicitada uma reportagem a respeito dos 40 anos da cassação dos direitos políticos de Esmeralda Tarquínio, o que ocorreu em 1969. Eu tive 4 dias apenas para fazer essa reportagem com pesquisas e entrevistas
E somente nesse período eu consegui ter uma dimensão da importância que ele teve para a história política da cidade e, por que não, do estado de São Paulo também. Mexendo em papéis mais antigos no começo do ano passado, eu tive um estalo, porque não havia nada específico a respeito dele para se contar aos santistas. Havia sim referências em uma ou outra publicação, mas não um livro específico sobre esse político tão importante. Daí a ideia que, em resumo, é resultado de 1 ano e 2 meses de pesquisas, entrevistas e mais 3 meses escrevendo no tempo livre do jornal. E felizmente agora em novembro conseguimos o lançamento desse livro pela editora Leopoldianum, no mês em que se lembraram os 30 anos da morte de Esmeraldo Tarquínio. Já fazem 30 anos, já faz 30 anos que ele fez 30 anos em 10 de novembro. Puxa vida, hein? Bom, a relevância dele é... A vida dele me parece bastante interessante pelos pequenos highlights que você colocou aí. Né? Justamente. Mas vamos começar do momento da cassação. Ele foi cassado em 68? Em 69. 69. Ele foi eleito nas eleições de novembro de 68 e cassado em março do ano seguinte. Foi a alegação para a cassação dele? Bom, os militares em geral não alegavam nada, não é? Em geral caçavam, mas no caso dele claro, houve justamente alguma alegação, não é? Na verdade, ocorreu o seguinte: havia reuniões de conteúdo secreto feitas por um órgão chamado Conselho de Segurança Nacional, que reunia o presidente da República, na época o marechal do Exército Arthur da Costa e Silva, e os ministros, tanto civis quanto militares, que vez por outra se juntavam para debater possíveis cassações de mandatos. Esmeraldo Tarquínio, numa dessas reuniões, foi um de 96 cidadãos que tiveram os destinos decididos naquela tarde. Coincidentemente ou não, todos cassados. Fazer oposição ao governo era algo muito difícil e, no caso dele, houve alegações de que teria ideias de cunho comunista, o que não era real. Ele era um socialista convicto, mas longe do comunismo. O de que teria estimulado a realização de greves na cidade, participado de movimentos desde antes do golpe de 64. Então se montou um histórico político, com alguns equívocos também e certos exageros, para justificar a cassação do mandato dele e dos direitos políticos, que ficaram suspensos durante 10 anos. Em nível municipal, havia uma alegação que se pode considerar verdadeira, que era o preconceito racial. Como disse, ele era negro, foi o único eleito pelo voto popular nessa condição para a prefeitura. Então havia, em nível municipal, alguns pontos de preconceito entre a elite econômica e mesmo alguns grupos políticos que participavam dos destinos da cidade. Mas, entre os militares, o que pesou mesmo foi esse histórico político que foi construído pelos órgãos de espionagem, vigilância, pelo antigo DOPS, que era o Departamento de Ordem Política e Social. Esses elementos embasaram a cassação de Esmeraldo. E o que aconteceu depois também foi que Santos entrou num período de falta de democracia interna. Não havia mais, então, o voto direto aqui para prefeito até... Sim, não houve voto direto para prefeito até 1984. O que, aliás, acaba sendo uma história interessante, porque o primeiro prefeito eleito de Santos, depois desses 15 anos, sem se poderem escolher os chefes do executivo da cidade, foi Oswaldo Justo, que era vice de Esmeraldo Tarquínio nas eleições de 68. E o vice do Justo foi Esmeraldo Tarquínio Neto, o filho mais velho do Esmeraldo Tarquínio. Nossa, incrível, hein? Sim. Bom, a gente vai para o primeiro intervalo e aí a gente pode retomar a história política dele, sem que você entregue o livro como um todo, claro, né? Sem mas problema. Colocando alguns elementos que nos interessam, né? Para quem começou como um engraxate e Sim. chegou a própria vitória dele, eu gostaria de saber como é que foi. Né? Claro, falaremos sobre isso. A gente fala disso quando a gente voltar do break, tá bom? Legal. Ok, até já.